Bom, primeiro agradecer o convite do time Score, que faz parte da minha vida enquanto profissional, né? Segundo, dizer que ser cobaia de primeiro evento é um negócio meio complicado, mas a gente está aí, né? Também, amigo também é para essas coisas, né, Lu? Fala aí. Já fui cobaia do produto, já fui cobaia de eventos, sempre cobaia, esse que é o ponto, né? Mas acho que a gente construiu uma história juntos, eles têm uma participação muito grande em tudo isso que eu vou mostrar para vocês. E tem um grande desafio aqui também, né? Estou há 2 anos e meio lá na Fest e quando o Rico me convidou, ele falou, cara, você vai ter que sintetizar tudo isso em 20 minutos no máximo. Eu falei, caramba, sou de treinamento, gosto de falar, gosto de conversar com as pessoas e assim por diante. Bom, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um pouco da história que a gente construiu lá, procurou revolucionar, trazendo inovação por meio da tecnologia, mas acima de tudo, trazendo inovação através das pessoas. As pessoas que já estavam lá. Esse é o grande ponto. E o tema dessa palestra, né, o potencial da empresa e o potencial das pessoas, ele se mostra desafiador. Porque quando a gente se encontra num cenário de treinamento, de educação, né, num país onde não valoriza muito essa questão, desde o início do ensino fundamental, isso acaba estourando lá na ponta. Isso acaba estourando nas empresas depois. Não é nosso papel, mas a gente tem que reeducar as pessoas e mostrar para elas o quão poderoso é a educação, o processo de aprendizagem e assim por diante. Quando eu cheguei na Fest, eu lembro até hoje, o meu desafio lá era o seguinte, eu fiz a entrevista e meu chefe falou assim para mim, cara, imagina um quadro que você vai ter que pintar, está todo em preto e branco, a gente tem tradição em treinamento e tal, aquela coisa toda, mas a gente passou por um processo de reestruturação. Falei, tudo bem, eu aceito o desafio. Quando eu entrei, eu descobri que tinham bolsas de apostas dizendo o seguinte, esse cara não fica 3 meses aqui. As pessoas me cumprimentavam assim, você é o gerente que chegou? Legal, então vamos ver se dura 3 meses. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Bom, para minha grata surpresa, eu gosto de desafio e vi que o quadro era grande demais para ser pintado. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, talvez aqui eu consiga colocar tudo aquilo que eu acredito quando se fala de educação e educação corporativa. Até falei isso para a Ana agora, ali no bate-papo. A empresa me deu a oportunidade e falou assim, cara, vai lá, inova, faz diferente, você precisa reconquistar as pessoas, você precisa fazer um negócio totalmente inovador. Eu fiquei mais ou menos uns 40 dias sem computador, uma bênção, né? Sem e-mail, sem telefone, sem nada. O que eu resolvi fazer nesse período? Peguei um caderninho, saí conversando com as pessoas na empresa. Conversei com várias pessoas, diretores, outros gestores, pares e tal. Mas a essência da coisa, onde eu fui descobrir que o negócio era muito, muito legal de ser feito, foi na ponta, foi no PDV. Foi conversar com o vendedor, foi conversar com o cara que faz instalação na casa do cliente, foi conversar com o cara que carrega o refrigerador no caminhão para entregar. Falei, esses caras têm tanto para ensinar, o conhecimento está na cabeça deles. Imagina uma empresa com 5.000 funcionários e uma vastidão de conhecimento, só que estava na cabeça das pessoas. E o desafio era organizar tudo isso. Só que quando você fala de varejo tradicional, apesar da gente ser uma empresa que se posiciona para o nível A, nível B, a gente é varejo. Margens apertadas, o quadro era em preto e branco, e aí pintou um outro desafio. Então, Alessandro, você precisa fazer tudo isso, mas a gente não tem dinheiro. Pô, já tinha que pintar o quadro, eu não tinha dinheiro nem para comprar caneta para pintar o quadro. E você sabe que treinamento é importante, mas na crise o que acontece? Corta. Corta onde? Treinamento. Mas eu preciso treinar. Não, mas treinamento, dá um jeito aí, faz alguma coisa e tal. Então, o varejo, em geral, se você olha para a maioria das empresas de varejo, independente de segmento, eles passam por uma carência de inovação e as métricas de medição de aprendizagem, elas são muito superficiais. Elas não apresentam uma relação direta entre o que o indivíduo aprendeu e o resultado que ele pode gerar com isso. E muitas vezes, o que eu percebo participando de vários eventos, e ainda é assim, infelizmente, mas eu acho que a gente vai mudar isso, é que tem sempre aquela questão, né? Eu estou aqui no escritório, invento um determinado curso, uma determinada ação educacional e
deixo tudo bonitinho e mando lá para a ponta. Quando o vendedor, vou usar ele como exemplo, ele recebe isso, ele fala assim, cara, quem fez isso? Que sentido faz isso? Acho que esse cara que fica lá no escritório nunca veio na loja. Por quê? Esse cara que está em contato direto com o cliente, ele aprende a cada interação, a cada conexão. Cada pessoa vai na loja para comprar um determinado produto. E ali ele tem que ser o ator. Ele tem que escrever o seu próprio script. Ele tem que aprender sobre o produto. Ele tem que aprender como interagir com as pessoas. Aí eu olhei para tudo isso e falei assim, bom, beleza, eu quero aprender sobre isso então. Eu queria aprender, eles queriam ensinar, mas mesmo assim, existe algumas brigas que a gente tem que comprar, né? Porque, de novo, o conhecimento vem de cima? Não, é o contrário. O conhecimento vem da base, não vem de quem está lá em cima na pirâmide. O conhecimento vem desse cara que vai entregar o produto lá na casa do consumidor, que é o cara que vai te dizer, olha, a sensação que ele teve quando a gente entregou o produto foi essa. Opa, o que você está falando aí? Conta de novo essa história. Então, o que eu quero contar para vocês hoje é um pouco dessa história. Acho que o grande significado de mudança é que a gente valorizou o cara que estava lá embaixo. Sabe aquele vendedor que tem 15 anos de PDV? Tem 20 anos de PDV? Quando eu nasci, o cara já estava trabalhando. Daí eu falei, caramba, eu sou novinho ainda, tá? 20 anos. E aí eu fui aprender um pouco com eles, ouvir um pouco essas histórias e buscar nas palavras que eles falam, né? Quando você pergunta para um vendedor, ele vai sair falando. Eu fui filtrar e buscar a essência daquilo que era importante. E colocar esse cara como protagonista da história. Afinal de contas, é ele que está lá, é ele que está se apresentando. Então, assim, putz, como é que eu faço para esse cara aparecer, para que ele se torne relevante dentro do processo de educação e que a gente gere engajamento com isso? E não o contrário. Tem muitas empresas que vêm top-down, e aí o que acontece com o treinamento? Adesão baixa, falta de interesse, o cara vai pelo coffee break e porque tem brinde. Mentira? A gente inverteu o processo. Você sim pode ganhar um brinde, desde que você colabore com o aprendizado. Você sim pode ganhar um prêmio sensacional, desde que você dê para a gente seu conhecimento, que você compartilhe isso. Bom, porém, a resistência ainda é algo complicado. Vai lá o Alessandro com o seu caderninho, novinho de empresa, o gerente que ia durar 3 meses, lá vem o careca, eu tinha um pouco mais de cabelo quando eu estava lá, agora eu já estou ficando completamente sem. E eles olhavam e falavam assim, cara, na boa, sério mesmo que você quer fazer isso? Por que não? Porque já tentaram, não deu certo, sabe? Aquela coisa toda, perda de tempo, deixa a gente vender e tal. Vai tirar a gente do PDV para ajudar em treinamento. Pô, cara, vamos lá, eu quero aprender, eu quero ensinar vocês alguma coisa também. E a gente foi quebrando as resistências a partir do momento que a gente começou a tornar o processo todo relevante para a companhia. Porque aí não é a resistência só do cara que está lá na pirâmide lá embaixo, mas é a resistência também do diretor, do gerente, daquele cara que é o comercial. Ela vem o treinamento, vamos abraçar a árvore, aquela coisa, dá a mão, sai todo mundo correndo, tal, mas e aí? E o resultado? Como é que você vai gerar este aprendizado? A gente trabalhou em cima de 4 pilares. Na época, se você me perguntar, mas estava escrito bonitinho assim? Não. Eu estava fazendo, mas nem eu sabia que eu estava fazendo isso aí. A gente foi aprendendo com o tempo, a gente foi escrevendo a nossa história, e aí a gente descobriu que a gente precisava atacar em cima desses 4 pilares, que hoje estão mais consolidados, para engajar as pessoas nesse processo de treinamento. O primeiro deles é a disposição para participar. Quem está afim? Quem está afim de construir uma história diferente? Quem está afim de ser protagonista? Porque no fundo, todo mundo gosta de reconhecimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o foco na experiência de todos. Então, se o conhecimento está lá na ponta, eu vou buscar o conhecimento lá na ponta. Essa é a grande questão. Só que esse cara tem um conhecimento empírico, o conhecimento dele foi feito na vida. Como é que eu mostro para esse cara que o conhecimento que ele tem é importante? Valorizando a experiência dele. Para mim, o terceiro pilar é o mais poderoso de todos, autonomia e empoderamento.
quando você fala para o indivíduo, constrói aí o conteúdo, que a partir desse conteúdo eu vou treinar outras 4.999 pessoas, ele fala assim, eu tenho essa autonomia? Sim, você tem essa autonomia porque você tem experiência e tem a disposição para participar. Isso leva, obviamente, ao quarto pilar, que é a questão da ação e da construção. Bom, feito isso, a gente começou a caminhar, pesquisar, precisávamos de conteúdo. Nós sofríamos de uma carência que era a falta de conteúdo estruturado. Hoje eu falei para o Luiz que a gente tem um problema lá. A gente tem excesso de conteúdo de altíssima qualidade e toda semana a gente disponibiliza, em média, 40 conteúdos para os nossos funcionários, em todas as frentes, porque o varejo é muito dinâmico. E o argumento de ouro, ele é um momento da virada. O que é um argumento de ouro para a companhia? É a essência daquilo que faz o cliente comprar um produto ou não. É a essência daquilo que faz o cliente que vai à Fast Shop hoje viver uma experiência memorável. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser qualquer coisa que traga valor para o processo. A gente falou, nossa, isso tem uma riqueza imensa. E, de novo, estava na boca de quem? Dos caras que fazem o trabalho do dia a dia. Vamos descobrir um pouco desses argumentos? Como é que a gente chegou neles? Por que numa loja tem um indivíduo que consegue vender 10 vezes mais o mesmo produto que tem nas outras lojas e os outros não conseguem? O que esse cara faz diferente? Qual é a habilidade que ele tem? O que ele está falando para o consumidor? Como é que eu transformo isso em conhecimento? Bom, aqui é a carinha da nossa plataforma lá hoje, né? E a gente destacou um pouco o que a gente chama de melhores práticas. Aí vai lá o Alessandro, conhecido como Careca, dentro da companhia. Engraçado que eu vou viajar, as pessoas falam assim, você é o mocinho lá da plataforma de treinamento, né? Aquelas dicas lá foram boas, agora eu estou vendendo mais, hein? Eu falo, opa, bingo, objetivo atingido. A gente saiu pelo Brasil, né, aqui eu trouxe 4 exemplos, mas a gente já fez isso em várias lojas. Nós estamos hoje em 9 estados e 100 unidades. Como é que você leva conhecimento para todo mundo de uma forma rápida? Esse é um dos meios. De todas essas histórias que a gente destacou aí, uma que me chama bastante atenção é aquela dali, ó, Melhores Práticas, Cabo Lightning, loja A2U Paulista, que é uma franquia da Fast Shop para representar a Apple aqui no Brasil. Esse cidadão aí, o Carlos Eduardo, eu descobri que ele vendia mais Cabo Lightning de qualquer vendedor dentro da empresa. Você sabe o Cabo Lightning lá do iPhone, né? Todo mundo comprou já um iPhone, vem o Cabo Lightning, não vem? Só que ele vendia cabo extra. Como é que esse cara está fazendo isso, meu? E aí eu fui pegar os indicadores dele, assim, ele vendia cerca de 150, 200 cabos no mês. Esse cara deve estar fazendo alguma coisa de diferente. Aí lá vai o Alessandro, tá vendo essa coisinha aqui, ó? Usa o pau de selfie lá. Vamos gravar o Cadu lá, vamos gravar o Carlos Eduardo. Cadu, me conta aí, como é que você vende mais Cabo Lightning do que qualquer vendedor nessa companhia? Sabe o que é, cara? Ele começou a falar, eu, tá, mas e aí, você vai estimulando, fazendo pergunta. Aí ele falou assim, é assim, o cliente veio aqui comprar um iPhone, certo? Certo. Estou fechando o iPhone dele, deu lá R$ 4.500, um cabo original, custa aí na faixa de uns R$150, mais ou menos. E o iPhone só pode ser original, se você comprar o pirata. Aí ele falou assim, aí o cliente vem aqui, eu já fecho a venda e falo assim, então, o seu iPhone mais o cabo Light sai por R$ 4.650. Aí disse que o consumidor vira para ele e fala assim, que cabo Light? Já tem no iPhone, eu não preciso de cabo Light. Ele olha com aquela cara assim pro cliente e fala assim, você não vai precisar de um cabo Light? Você tem certeza? Aí o cliente olha para ele e fala, eu vou? Vira uma conversa de louco. E aí ele fala, eu acho que você vai. Então tá bom, você está falando que eu vou. E outra, tá parcelado. Mas por que eu vou precisar de um cabo Lightning? Quantas vezes você já ficou sem bateria? Quantas vezes você já pediu para um amigo, que você saiu correndo de manhã para trabalhar, você pediu para um amigo emprestado no serviço um cabo, ele falou, estou carregando meu iPhone, agora eu não posso te dar. E você ficou sem bateria. E aí você deixou de receber aquele e-mail importante, de fechar aquele negócio que você esperava fechar.
de falar com o seu filho, de falar com a sua família e assim por diante. Falei, ô, Cadu, vamos gravar isso aí? Vamos. A gente pegou, gravou o vídeo e subiu na plataforma. A gente teve mais de 1.500 acessos no vídeo do Cadu, dentro da plataforma, que é direcionado lá só para vendedor, gerente e tal. E aí eu fui para o Rio de Janeiro e falei assim, sabe aquela dica lá do cabo Lightning? O vendedor lá do bar, eu estou usando, agora eu estou vendendo mais. E o cara aumenta a comissão dele. Então o aprendizado, ele foi compartilhado de uma forma estruturada, beneficiou não só a empresa, não só o cliente, mas também a renda do funcionário. Ou seja, todo mundo ganha nesse processo. Ok? Bom, qual é a recompensa de tudo isso? A gente tem uma empresa hoje altamente engajada nos processos de treinamento. Com esses resultados aqui, esse ano a gente vai bater 1 milhão de acessos dentro da nossa plataforma. Os treinamentos presenciais, eles são sempre com adesão máxima. A gente tem parceria hoje com a Google, com a Apple, para levar esses caras para conhecer um mundo totalmente diferente. E o que me dá bastante orgulho é que a gente construiu mais de 1.600 conteúdos nesses 2 anos. Conteúdos estruturados, obviamente, pagos por fornecedores, mas a grande maioria deles construído pela base. E aí, quando você começa a receber fotos como essa, onde as pessoas começam a fazer os workshops nas lojas, né? O próprio vendedor ensinando outros vendedores sobre uma TV nova, o supervisor se envolvendo, eles discutindo, a gente chegou à seguinte conclusão. A nossa maior missão é fazer com que eles deem tanto valor para a capacitação que eles não precisem mais da gente. Que a gente seja simplesmente um facilitador desse processo. Porque eles vão retroalimentar o sistema, eles vão dizer para a gente o que está certo, o que está errado. Essa é a nossa história. Muito obrigado. Até a próxima.